Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Washington e bem-vindo aqui ao canal. Hoje o tópico tá aí. Eu fui para a França, de Portugal e voltei. Então eu quero falar para vocês aqui por que eu não fiquei na França. Então, vou começar a falar como foi o processo de chegar ao ponto de eu ter ido para a França e não ter ficado. Há 3 meses atrás, eu ainda trabalhava na Uber. Eu trabalhava como motorista da Uber. E o trabalho estava muito ruim aqui mesmo em Portugal. Eu tinha que trabalhar às vezes 12, 15 horas e não conseguia fazer um valor que desse para me pagar as minhas contas, para mim ter um sustento e ainda sobrar alguma coisa. Chegou um ponto de eu estar mesmo em cima estar na corda bamba ali, porque minhas contas chegavam e eu não tinha o valor para pagar as contas, então eu comecei a atrasar essas contas. E tem um amigo meu que mora na França, que já trabalha na França há mais ou menos uns 3 anos. Um abraço aí, Carvalho, Eberson Carvalho, cara, gente boa. E ele me fez a proposta de conseguir um trabalho lá para mim na construção civil. E como eu estava precisando muito, eu estava mesmo. Não estava desesperado, mas estava é, na corda bamba, como eu disse antes. Então ele me passou o contato do dono da obra, liguei para ele e ele falou assim: não, pode vir, o trabalho está aqui, é, já está à sua espera aqui já. Aí tudo bem, até aí tudo bem. Então entreguei o carro porque eu trabalhava com o carro que era alugado. Depois eu falo quanto é que custa o valor dos carros aqui para você que quer trabalhar na Uber. Vou fazer um vídeo só falando sobre a Uber. Mas voltando ao assunto, então eu entreguei o carro, comprei minha passagem para Esposende no Porto, fica próximo do Porto ali. Fui lá na empresa, isso uns dias depois de ter falado com ele. E fui para Esposende, fui lá, assinei o contrato e fui para a França. Foi muito bom, eu fui com o coração apertado. Fui com o coração apertado porque eu gosto muito aqui de Portugal. Desde quando eu cheguei em Portugal aqui, eu tinha saído daqui 2 vezes, uma vez para ir na Inglaterra, outra vez para ir no Brasil e depois não saí mais. Aqui é como se fosse a minha casa mesmo. Então fui com o coração apertado. Tem um outro amigo meu que sabe disso. Eu fui conversando com ele praticamente o caminho todo. E não é um caminho perto não, meu pessoal. É bem longe mesmo. Eu fui de autocarro, né? Que no caso seria aqui esse ônibus rodoviário daqui até em Esposende são mais ou menos 6 a 7 horas. Saí daqui numa terça-feira. Cheguei em Esposende na terça-feira mesmo, né? Aí tive até alguns problemas de saúde no caminho, tive pressão alta, tive que passar. Depois que eu assinei lá o meu contrato lá, eu achei que eu ia conseguir relaxar. Eu fui no médico do trabalho, cheguei lá no médico do trabalho, fiz alguns exames, e um deles era o exame de pressão. Aí a médica falou comigo assim: ah, você não vai poder viajar do jeito que você tá não, sua pressão tá muito alta. Aí o que que ela fez? Ela falou, ó, você. Aí eu falei com ela, não, eu preciso ir porque eu já assinei o contrato e minha viagem está marcada para amanhã de manhã. Então ela falou assim comigo então. Então você vai num posto de saúde aqui, você vai num posto de saúde, vai lá, conversa com o médico
e o médico te passa um laudo que você possa viajar e vai te passar remédios para você tomar. Aí sim eu vou liberar para você. Aí tá, aí tudo bem. Fui no médico, fui no posto de saúde, o posto de saúde não me atendeu, porque eu sou de Lisboa e lá é um outro conselho, eles não me atenderam, só atendiam pessoas de lá. Então eu fui no hospital público. Chegamos no hospital público, cheguei depois de ter andado o dia todo, né? Depois de já ter de saído daqui, eu saí daqui era 5 horas da manhã. Fui para Esposende, esse caminho longo até lá, fui na empresa, assinei o contrato, já tinha andado muito, já estava cansado. Não almocei porque não deu tempo mesmo. Fui pro médico, tudo foi muito corrido. Aí fui no posto de saúde, depois fui no médico. E chegando lá no médico, o atendimento foi até rápido. Me cobraram, se eu não me engano, 15 euros. Eu já estava com o dinheiro ali limitado para viagem. Porque lá na casa que eu ia ficar lá na França, lá, eu não precisava de pagar pela casa, era só pela comida. Então eu tava levando dinheiro só para mim poder comer mesmo até eu receber. Então eu já tive mais um prejuízo aí já logo chegando no hospital lá que eles me cobraram 15 euros. Até aí tudo bem, então aí cheguei no hospital, fiz a triagem, passei pela triagem, foi muito rápido a triagem, mas para ser atendido demorei mais umas 3 horas, ficou umas 3 a 4 horas lá na fila até o médico me chamar. E isso já era 8 horas da noite, o médico me chamou às 8, 8 e meia. O tempo de espera foi muito longo mesmo. E realmente a pressão não tinha baixado ainda nesse tempo todo. Aí o médico me deu o remédio para tomar lá. Tomei o remédio, aí fiquei à espera, pedindo a Deus que. Desculpa, pessoal. Não vou cortar vídeo não, que é tudo direto. Não gosto de cortar vídeo não. Pode ser que mais pra frente eu corte vídeo aí, faço cortes, mas agora eu não vou cortar não, vai ser tudo direto. O que sair aqui saiu. Então, tomei o remédio, mas mesmo assim ainda fiquei muito tempo lá ainda para a pressão acabar de baixar. Isso já era mais ou menos às 11h30 da noite. Foi a hora que eu fui liberado, que a pressão baixou um pouco. Mesmo assim o médico me deu ainda mais 2 caixas de remédio por tempo que eu tivesse lá na França lá. Ele me deu para que durasse 2 meses, para que quando eu voltasse em Portugal eu fosse no médico. Ainda tô tomando ainda os remédios ainda tenho remédio aqui para provar para vocês aqui. Tá aqui, ó, uma caixinha de remédio aqui, tem mais outra ali, essa daqui já tá vazia, mas tem outra ali ainda. Então, depois saí do médico, corri, tive que comer alguma coisa, mas já tava tudo praticamente fechado. A minha sorte é que eu tinha passado no Pingo Doce, no supermercado Pingo Doce antes, e comprar um saco de frutas lá e comi as frutas. E tive que ir na farmácia ainda para comprar remédio aqui, porque eu não sabia se eu ia conseguir comprar lá. Isso já era meia-noite e meia, fui pro hotel que a empresa tinha contratado, fiquei no hotel. Aí às 8 da manhã partiu França. Foi muito bom a viagem, demorado muito longo. Eu saí daqui na terça de Portugal, de Lisboa, fui para Esposende, peguei o autocarro lá, o autocarro lá na quarta-feira e só cheguei na França na quinta-feira à noite. Então mais 24 horas praticamente, mais de 24 horas de viagem aí na estrada. Isso eu comecei na terça-feira e na quinta-feira eu ainda estava na estrada. Passei por Espanha, passa por vários lugares, muito bonito mesmo. O trajeto até a Espanha é muito bom, porque o autocarro vai vazio, você tem espaço, mas na hora que chega num certo ponto da Espanha, eles fazem a troca ali de autocarro. Então aí o autocarro vai lotado. Depois disso daí,
a viagem complicou mais um pouco porque eu não tinha lugar para ser, eu tinha lugar para sentar, mas era muito apertado, porque o autocarro foi lotado mesmo até lá, muito cheio, muito cheio. Até aí tudo bem, fui conversando com esse amigo meu, falando no telefone e tal. Até aí tudo bem. Chegando lá na França, cheguei na quinta-feira, fui trabalhar, eu fiquei a sexta-feira em casa. Não, cheguei na quinta-feira, isso mesmo, cheguei na quinta-feira à noite e na sexta-feira eu já estava trabalhando. Então cheguei, era umas. Eu não lembro o horário que eu cheguei mais ou menos na quinta-feira. Tive um tempinho ainda para me organizar minhas coisas lá e na sexta-feira de manhã, às 5 da manhã, eu já estava de pé de novo para ir para o meu primeiro dia de trabalho. Já era tudo novo, era um dia de chuva, saí de casa na sexta-feira de manhã, tinha uma carrinha que tem uma carrinha que passa lá na casa lá para pegar os funcionários. E nessa casa que eu tava lá eram 6 pessoas, duas em cada quarto, só que eu estava num quarto sozinho. É, aí, às 5 da manhã, passa a carrinha. Aí vamos para Paris. Eu estava numa cidade que chama Noisy-le-Grand, fica a mais ou menos 25 minutos de Paris. E depois vamos seguindo para a obra. Então nos pega, passa em outra casa, busca mais um grupo de pessoas e depois passa em outra e busca mais um grupo de pessoas. Então a carrinha ia praticamente cheia até lá na obra. Chegando na obra, tudo muito novo. Aquilo eu já trabalhei na construção civil, mas nunca numa obra grande e em um outro país. Para mim era tudo muito novo. O primeiro dia foi muito complicado porque eu não sabia o que fazer. E aí é que começa a desenrolar a história da minha chegada lá na França e porque eu não fiquei, que realmente eu gostei do trabalho, apesar de ficar, chegava na obra, saía de casa às 5, 5 e meia, chegava na obra às 6 e meia, tinha que esperar ainda um tempo lá ainda até poder começar as operações na obra, porque tem um limite de barulho, então nós começávamos a trabalhar às 7 e meia. Ainda ficava 1 hora ali à espera ainda para poder começar o trabalho. Então já saí de casa muito cedo já e tinha esse tempo todo ali de espera. E o primeiro dia foi muito confuso, eu não sabia o que fazer, o encarregado era, era um pouco complicado, foi aí que começou a eu não gostar do trabalho. Mas até os primeiros dias foram tudo bem, que eu estava acostumando ainda com o trabalho, fui me habituando com o trabalho. É, Comecei a gostar mesmo do trabalho no geral, acostumei com o horário de levantar cedo. Eu trabalhei na sexta, no sábado, depois que eu cheguei. Fiquei morto, fiquei morto, né? Praticamente morri de cansaço. O domingo eu passei acabado. E na segunda-feira começou a semana de novo. Fui aí, eu trabalhei o sábado também, só que no sábado nós trabalhávamos até a 1 da tarde. Graças a Deus, porque depois de uma semana de viagem praticamente, saí na terça, cheguei na quinta, na sexta já comecei a trabalhar. Então foi muito puxado isso, foi muito puxado. É, então fui acostumando com o trabalho mesmo, estava gostando, mas o trabalho era muito pesado mesmo. Quando eu cheguei lá na casa lá, eles me falaram que. E quando eu fui na empresa também, eles falaram que eu ia fazer um certo tipo de trabalho, porque eu não fui como pedreiro, sei fazer o serviço de pedreiro, mas não fui como pedreiro, fui como ajudante de pedreiro. Então eles me falaram, não, o serviço é tranquilo, pelo processo de outros ajudantes que tiveram lá, é só fazer limpezas aqui e ali, mas o meu encarregado lá, ele não gostava de brasileiros. Eu não vou falar de onde que ele é, mas vocês podem imaginar.
ele não gostava de brasileiros. Então, desde o primeiro dia, ele começou a pegar muito pesado comigo ali. E eu, pra mim, tudo bem. Eu não discuti porque eu tava ali para trabalhar. E eu precisava do trabalho, realmente precisava. Porque eu estava mesmo na corda bamba mesmo, precisava do trabalho. E continuei. Então foi isso durante. Nós tínhamos que fazer. Eu lembro que nós estávamos fazendo a parte da fundação do estacionamento. E o estacionamento era muito grande. Então lá nós tínhamos lá um trator pequeno, tinha a grua também que ajudava muito no processo, mas a maior parte do tempo que eu estive ali eh, naquele canteiro de obra ali, eu vou falar o tempo que eu fiquei lá na obra 20 dias. Durante 20 dias eu trabalhei com uma pá na mão, acertando o canteiro. Porque o meu encarregado ele não queria usar o trator para fazer esse alinhamento. Então praticamente é, eu não tive um minuto de descanso ali. Foi muito intenso. Por ele não gostar mesmo de brasileiro, ele trabalhava, era eu como ajudante de servente de pedreiro e tinha um outro também que era ajudante também. Só que o outro ficava com ele o tempo todo e eu estava ali sozinho. Ele só me mandava aplanar o chão, aplana o chão. E nisso vinha gruas e mais gruas e mais gruas e mais gruas. Então foi esse processo praticamente durante 20 dias. Só fazendo esse planamento ali, se é que eu posso dizer assim, aplanando o chão. Vinha muito, era muito pesado o trabalho. Eu nunca tinha tido esse tipo de experiência na construção civil. Eu comecei a trabalhar na construção civil com 13 anos com meu tio, minha família toda veio, meus tios praticamente todos trabalharam como pedreiro e eu nunca passei por esse processo em obra nenhuma. Então era muito intenso e que chegou um dia que eu machuquei a minha mão. Eu machuquei minha mão e eu comecei a sentir dores na hora de dormir. Eu ia pro trabalho e quando eu chegava em casa que eu estava dormindo, eu sentia choque na mão, no braço, começava na ponta dos dedos, subia no braço e vinha até na coluna. Então aí eu tive um dia que eu tive que faltar de trabalho, eu falei com o meu encarregado, que eu não tinha condições de trabalhar, que eu estava indo para o médico. E tinha um rapaz que era responsável por essa parte lá, que me levou no hospital. Chegando lá também fiquei o dia todo no hospital. E o resultado disso foi que eu tive uma inflamação na mão por conta do processo que eu tive ali de estar manuseando a pá durante muito tempo. Então eu tive uma inflamação na mão e então eu vi que não era para mim ali aquele lugar. Eu voltaria para trabalhar na obra, mas não com aquele encarregado. Não tenho medo de trabalho. Desde quando eu cheguei aqui em Portugal, quando eu cheguei aqui, meu primeiro trabalho foi na obra, foi na construção civil. Nós fazíamos remodelação, eu trabalhava só dentro de apartamentos. Lá eu trabalhei como pedreiro, meu negócio era fazer reboco e alvenaria. E depois disso eu mudei para restauração, depois fui para o Uber e depois voltei para a obra de novo, que eu tive essa má experiência. E um dia eu estava sentado lá no refeitório, no horário do almoço, e pensei, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Comecei a colocar as coisas em ordem ali, a minha cabeça em ordem. Poxa, eu saio de casa às 5 da manhã,
chego em casa às 8 da noite, para ganhar um salário que também não valia muito a pena, porque eu trabalhava fora de Portugal. Eu estava ganhando 9 euros a hora, fazendo um trabalho muito puxado por conta do que eu já falei antes. E não tinha vida, eu não tinha uma vida, eu não tinha lazer. E, e aqui em Portugal eu sempre trabalhei muitas horas, mas sempre tive o meu lazer. Eu gosto de sair, gosto de ir à praia. Mesmo eu trabalhando 15 horas às vezes no Uber, 20 horas no Uber, eu tinha ainda o meu momento de lazer. Lá eu não tinha. Eu saía de casa, entrava no canteiro de obra ali, parecia, para mim parecia mais um presídio ali, porque eu ia pro canteiro de obra, depois sentava lá na sala lá com o pessoal no refeitório lá para almoçar, aquele monte de homens, pelo menos uns 30 homens ali, e era muito dividido os grupos ali também. Eram os africanos de um lado, os portugueses do outro, os brasileiros do outro. E não era um ambiente muito bom, não era um ambiente agradável. Então eu falei, não, isso não é para mim. Eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa extrovertida, e eu estava me matando ali. E eu comecei a ficar triste com toda essa situação, já de estar fora de Portugal, estar longe dos meus amigos aqui em Portugal, longe da minha família aqui em Portugal. E eu comecei a ficar triste com aquilo. E eu falei, não, eu não vou ficar aqui. Então eu decidi voltar para Portugal. Mesmo que eu ganhe menos aqui hoje. Hoje eu voltei para restauração. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu voltei mesmo direto para restauração. Eu estava lá na França, eu liguei para essa pessoa que eu trabalhei para ela quando eu cheguei aqui em Portugal, aqui na restauração, pouco tempo depois que eu saí da obra. Eu fui para a restauração, liguei para ela, ela falou, não, Washington, pode vir, eu tenho um trabalho para você aqui, e na hora que você chegar, você já está com trabalho. Então eu voltei da França e já estava com o trabalho já pronto. Então foi o que eu fiz, cheguei, voltei e hoje continuo lá nesse mesmo lugar, continuo nesse restaurante. Depois agora já faz 2 meses que eu voltei, mais ou menos, 2 ou 3 meses, eu não me recordo muito bem. Mas mais ou menos isso, uns 2 ou 3 meses, e estou feliz aqui, porque eu estou feliz, eu estou num país que eu gosto. Não digo que é um país que eu ficaria para sempre, que eu vou ficar para sempre, porque eu sou imigrante e imigrante não para. Então, mas eu gosto daqui. O clima hoje está maravilhoso, estamos no verão. E não que a França seja ruim, é um país super organizado, mas a situação em que eu fui não me deixou aproveitar nada da França. Mas é um país super organizado, as pessoas são educadas, o francês é educado. Não tive problema nenhum com os franceses, só tive esse problema lá na obra, mas não era com os franceses. É, E é isso, esse daí é um pouco da história minha, porque que eu voltei para Portugal. E hoje estou aqui dando esse depoimento para vocês, estou super feliz aqui. Estou gravando esse vídeo para falar para vocês é, que eu sou do mundo. Eu não me importo de estar aqui, estar na França, estar em outro lugar. O que importa mais para mim é a minha felicidade, é eu estar feliz e onde que eu estiver. E se eu não estiver feliz, não compensa. Não é pelo dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda muito na felicidade. Se você já é uma pessoa feliz que tem dinheiro, com certeza você vai continuar sendo feliz. E eu não estava feliz. Ganhava mais, mas não estava feliz. Hoje eu estou super feliz. Estou na restauração, atendo os meus clientes, estou sempre bem com os meus clientes. Estou super feliz mesmo. Estou feliz pela oportunidade que eu tive de voltar para esse lugar que eu trabalhei há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, mais ou menos. E é isso. E se você está vindo para Portugal, se
você está indo para a França, para onde que você estiver indo, o mais importante é você estar feliz. O recado que eu quero dizer é esse: a felicidade não tem preço. A felicidade não tem preço. Hoje eu estou muito feliz. E deixe seu comentário embaixo. Se gostou do vídeo, dá o seu like, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. E se inscreve no canal para mais vídeos. Vou contar outros lugares que eu passei em Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Vou contar um pouco da minha experiência de todos esses lugares. Mas o foco maior vai ser aqui em Portugal, para você que está vindo para Portugal. Mas vou contar toda a minha experiência aqui para vocês. Um beijo grande, espero que gostem do meu depoimento aí. E agora vocês já sabem por que eu voltei para Portugal. Um vídeo longo, mas fique aí, acompanhe aí e fica até o fim aí do vídeo aí, tá bem? Obrigado e até o próximo.